Boa noite a todos. Boa noite, Rony, Priscila e a todos que estiverem chegando. O som tá bom? Vocês estão me escutando bem? Alguém poderia dizer? Tá bom, né? Tá faltando ainda alguns minutinhos, na verdade são 3 minutinhos. Se alguém pudesse dizer se o som tá bom, eu gostaria de saber. Boa noite, Simone. Priscila. Antônia. Ah, obrigado, o som tá bom, né? Então eu posso falar nesse tom e nessa distância, né? Ok. Então estamos faltando um pouquinho para começar. Uns 2 minutinhos. Para quem já estiver entrando, eu vou falar de novo, mas quem quiser pegar um copo d'água, uma garrafa para fluidificar, é muito bom, né? Porque durante a live a água vai ser fluidificada pelos bons espíritos, assim como acontece nas palestras públicas presencial. Então, quem tiver interesse, eu já coloquei o meu copinho, né? Porque passe, água frutificada nunca é demais. Nunca mesmo. Tá faltando 1 minutinho só para começar. Bom, agora é boa noite mesmo, né? São 8h30 cravado. Vamos obedecer a disciplina, né? E hoje, com muita alegria, nós estamos começando o curso, que vai demorar 1 ano ou mais, porque nós não temos pressa de terminar, né? Porque o importante é dar o curso bem dado. E hoje é a nossa aula inaugural, né? Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz dessas pessoas que estão entrando, né? Alegria muito grande no meu coração pelo convite, pelo carinho. Mas antes de começar a aula mesmo, eu queria dar uns avisos. Primeiro aviso, o curso será dado toda a última terça-feira de cada mês. A Simone, ela já falou comigo que vai disponibilizar o cronograma no site para quem quiser. Seria até bom dar uma copiada e deixar no seu computador, no seu telefone, para poder ir acompanhando data com os capítulos. Em dezembro nós não teremos esse curso na última terça-feira, porque já é Natal e Ano Novo, né? Então é uma data complicada para todo mundo e para mim também. Então não haverá aula. É necessário também que se leia o livro, ou se não tiver coragem de ler o livro sozinha, que leia o capítulo que for sendo dado. Porque é até bom para a pessoa ir tirando dúvidas, às vezes a pessoa lê aquela parte e não entende, e quando a aula acontece, aquela dúvida que você tinha, basicamente já termina. Então, os avisos já foram dados, boa noite, vamos começar com a nossa introdução, e eu pensei de que forma eu ia começar isso, e eu achei melhor chamar a Ivone Pereira, né? Para ela fazer a introdução do curso pra gente. E assim ela começa dizendo:
Devo essas páginas à caridade de eminentes habitantes do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente. E posso mesmo dizer que foi graças a esses estranhos convívios com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei nesse mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. Proíbo-me, durante muito tempo, levá-lo ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma outra coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sobre a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. E aí ela começou o nosso grande curso. Camilo Cândido Botelho, esse livro, ele é o autor do livro, sob orientação do espírito Leon Denis, em que foi dito o seguinte: descreve sua dolorosa experiência no plano espiritual após a desencarnação resultante de suicídio, transmitindo valorosos ensinamentos, especialmente aos que se deixam avassalar pela ideia de por termo a existência física. E Leon Denis nos diz o seguinte, que também não poderíamos não chamá-lo, né? A revisão criteriosa impunha-se nessa obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico ao meu dispor. Nada se alterou, todavia, na afeição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego ao leitor, pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram, da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. Então, hoje nós vamos, os nossos queridos ilustres já fizeram a introdução, e hoje nós não podemos começar o curso sem antes falar da nossa querida Ivone Pereira, falar da trajetória dela, falar dessa heroína silenciosa. A vida de Ivone é um modelo de coragem, fé, disciplina, respeito, consciência a tudo que ela veio fazer. Ivone teve, através da mediunidade, o seu processo de transformação moral. Ela também é chamada por muitos da médium iluminada. E Chico Xavier a chamava de heroína invisível e reconhece não só a grandeza da sua obra, mas a grandeza da sua vida. Ivone nasceu dia 24/12/1900 e desencarnou aos 84 anos, em 19/3/1984. E como foi esse desenvolvimento todo mediúnico, que nós sabemos que a Ivone Pereira tinha uma mediunidade muito extensiva. E ela mesma nos relata, no livro Nos Caminhos da Mediunidade, eu acho que é esse o nome, eu anotei mais lá embaixo, mas esqueci de anotar aqui em cima. Ela relata que ela nunca desenvolveu. Ela é uma médium que já veio pronta e ela já veio com uma mediunidade muito extensiva. Então ela já veio prontinha para a tarefa que ela vinha desenvolver. E a sua vida foi fácil? Não. A vida dela foi muito difícil, foi um longo caminho de muitas dificuldades, em função de enganos e desenganos cometidos em vidas anteriores. E ela já começa a dificuldade desse caminho que ela já ia traçar, que ela traçou, já começando nos 29 dias de nascida. Ela teve um ataque de catalepsia e ficou durante 6 horas num estado letárgico. E aí a mãe dela ficou no desespero, já tinha uma certidão de óbito, o pai já tinha, o seu Emmanuel, né, o Emanuel, já tinha comprado o caixãozinho, e a dona Elizabeth, ela não acreditava que sua filha tinha morrido. E ela pede que deixasse ela no berço, que naquela época os bebezinhos eram vestidos de anjo, né, com diadema e tudo.
até a hora do caixão sair. E ela olhando aquele bebê deitado na cama, já vestido de anjinho, ela era muito religiosa, e ela se aproxima, e já se aproximando a hora dela do enterro, ela vai para um quarto ao lado, onde tinha uma oratória com a imagem de Maria Santíssima, que era habitual que todo mundo tivesse um oratóriozinho. Eu me lembro que até na casa da minha avó tinha. E ela se dirige a Maria e numa prece ela suplica a Maria Santíssima que se a filha dela tivesse realmente morta, ela poderia levar, que ela entenderia e aceitaria, apesar dela achar que a filha dela não estava, não tinha morrido, que estava só com algum sintoma que ela não sabia explicar. E se ela retornasse, devolvesse a sua filha, que ela renunciaria aos seus direitos de mãe. E ela dizia: ela é vossa, eu vos a entrego. E ela somente, e ela no fim dessa prece, ela relata que ela estaria serena e confiante, porque estaria sendo protegida pela Virgem Maria. E quando ela retorna ao quarto, depois dessa prece, e essa prece é enorme, desculpa não poder lê-la toda, porque nós não temos tanto tempo assim. E quando ela chega ao quarto, ela começa a acariciar a Ivone, né, aquele bebezinho pequenininho, e conforme ela começa a acariciar, ela tinha uma coroinha de espinho, né, com florzinhas, e ela aperta, passando a mão, e espeta a Ivone. E a Ivone dá um grande grito, e em seguida ela chora. E aí todos ficam espantados que ela realmente não tinha desencarnado. Então a vida dela já começou um nascimento difícil, né? Quase foi enterrada viva. Aos 16 anos de idade, ela foi quando toda moça está querendo casar, quando toda moça sonha em ter filhos, ainda mais naquela época as mulheres casavam muito cedo. E aí ela vai em desdobramento, se encontra com Bittencourt Sampaio, que era um dos mentores espirituais dela, e lhe avisa que a vida dela seria de muita dor e de muitos desafios. E como é que isso foi avisado? Em desdobramento, ela chega no plano espiritual e se depara com uma ponte em péssimas condições de estado. E por baixo tinha um rio muito caudolento, caudoloso, sabe, aquelas águas revoltas, e ela olhava para aquela ponte quebradiça e aquela água passando embaixo com toda a velocidade, e ela sente medo, e ele estende a mão para ela e fala: vou com você. E quando eles atravessam essa ponte, ele diz para ela o seguinte, com muita dificuldade, ele lhe diz: assim será a sua vida, com muitas dificuldades. Não terás um lar, não se casará e não terá filhos. E por que isso aconteceu? Por que ela veio predestinada a não casar, não ter casa, não ter filho, não ter nada de que uma moça tanto sonharia? Por causa de enganos da vida dela passada. Em outras vidas, ela não deu valor para casa, para marido, para filho e nem para o conforto do seu lar. E como isso não se bastasse, Ivone Pereira foi o único espírito que teve as suas reencarnações reveladas durante a atual existência. E isso foi mostrado através da trilogia em que fala o Drama de Betânia, Cavaleiro de Lumière e Vorazes do Pecado. E essas três obras, elas foram psicografadas nessa ordem, ao contrário, para que ela não soubesse que se tratava dela. Porque se a gente inverter a ordem, a gente vai ver que existe a história certinha na ordem da vida de Ivone. E o que aconteceu? Muito pequena, já com essa mediunidade toda, de 2 aos 9 anos ela teve uma mediunidade muito conturbada, muito atormentada, porque a Ivone tinha lembranças do passado. Aí a gente vê como é uma dádiva a gente ter o esquecimento do passado, né? Porque ela se lembrava das vidas anteriores. Ela não reconhecia o senhor Emanuel, que era o pai dela, como sendo o pai dela. Ela escutava Charles falando com ela. Ela não reconhecia a casa, ela não reconhecia a mãe. Ela só tinha lembrança do Charles, que tinha sido o pai dela em uma encarnação em que eles haviam morado na Espanha. E ela se sentia totalmente
estranha no ninho uma criança pequenininha, tendo já essas lembranças de outras encarnações, como aquilo não devia ser angustiante para ela, né? E aí a gente pergunta, com tanta mediunidade assim, porque a Ivone Pereira, ela teve vários talentos, ela veio com quase todos os talentos. E aí nesse livro perguntaram para ela qual seria a mediunidade mais marcante dela. E aí ela responde: essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu havia e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e tudo estivesse presente e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Se descrevia um personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criava. Então você vê, ela era levada em desdobramento para o plano espiritual, que era um dos talentos dela, né? E lá, conforme Camilo ia narrando, ela ia vendo todos os quadros, todas as situações, para quando ela voltasse para o corpo, ela poder, como já tinha visto, ela sabia descrever melhor aquilo que ela tinha visto. E isso para ela era muito doloroso, porque ela sempre estava com um personagem na história. E não era uma personagem do qual ela poderia se orgulhar muito. E o que acontece? Hoje eu vou trazer algumas perguntas, mais em formas de perguntas, para tirar realmente... Eu selecionei as perguntas em que os meus alunos normalmente tinham dúvidas, para que essa aula inaugural a gente tivesse uma coletânea de dúvidas, né, de alunos que eu já tive. E uma das perguntas era, qual era a ligação que Ivone tinha com o Dr. Bezerra de Menezes? Que todo mundo sempre gostou de me perguntar isso. E aí nós respondemos, né, que Ivone nos conta que foi criada por Dr. Bezerra, apesar do seu pai Emanuel estar presente fisicamente. Dr. Bezerra teve presente na educação da Ivone o tempo inteiro. Educação moral, tanto ele quanto o Charles. Os dois estiveram presentes na vida de Ivone o tempo inteirinho. E uma vez ela, em conversa com Chico Xavier virou para ela e falou assim: Ivone, Dr. Bezerra tem um carinho por você que não é habitual. Ele tem um determinado chamego. Ele não usou esse termo chamego não, mas seria um termo lá daquele jeitinho que Chico Xavier falava, dando a entender que ele já havia sido pai dela em alguma existência. E qual era a importância de Dr. Bezerra de Menezes na vida dela, né? Qual era o papel desse médico maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, na vida de Dona Ivone? Ele era um dos seus orientadores mediúnicos. Ele não só era receitista, como ele também trabalhava com ela na parte de desobsessão, e quando não estava trabalhando nessa parte mediúnica, ele também atuava na vida pessoal dela. Então ele esteve presente na vida da Dona Ivone o tempo inteirinho, né? Então ele caminhou junto com ela, e para você ver a importância da encarnação dela, que ela veio com espíritos de alta envergadura, porque dessa vez ela não poderia mais falir. E quem era Charles, né? Porque tanto Charles quanto o Dr. Bezerra, eles eram orientadores de Charles, ele era o orientador e era um pai severo e austero. E por que um pai severo e austero? Porque Charles foi o pai de Ivone Pereira no século IX. Essa história está no livro Leila, para quem quiser ver, né? Ele foi o pai e se chamava Ramiro de Montalvão. E como ele recebeu a sua filha, que na época se chamava Leila, e ele não conseguiu educá-la para a vida futura voltada para o Evangelho, então ele resolve se manter no plano espiritual e pede para que ele fosse o orientador dela, porque ele se sentia culpado do suicídio dela.
porque ele achou que ele deveria, faltou rigor, faltou punho, deixou tudo assim muito à vontade, e ele não conseguindo conviver com isso, ele pede no plano espiritual para que ele não reencarnasse e que viesse como um orientador dela. Mas esse convívio foi muito forte, muito tumultuado, porque num determinado momento dessa vida, né, desse convívio dele, e sempre que ele, e a preocupação enorme dela não resvalar, dela dessa vez não se perder, porque ela já estava vindo com uma vida com muitas dificuldades. Então teve um determinado momento que ele disse para ela: não deixarei que te esqueças em nenhum momento de todos os reveses, de todos os equívocos do passado. Farei, inclusive, de que se lembre para que ocorra efetivamente a sua emenda moral. Então ele não deixava ela, entre parênteses, né, entre aspas, em paz, porque sempre que possível ela tinha lembrança de uma encarnação anterior em que ela tinha falido. E qual seria agora você vê, né? Tem pessoas que querem saber de vidas passadas, que fazem regressão, e você vê o tormento que você tem lembrança da sua vida, né? Isso também uma coisa que a gente tem que observar, que a gente tem o esquecimento do passado como um grande carinho que Deus nos deu, para que a gente possa caminhar sem aqueles tormentos de vidas anteriores e de enganos que nós cometemos, né? E Ivone Pereira não teve esse refrigério, ela não teve essa bênção, né? Realmente, o rio abaixo dos pés dela era um rio com muita velocidade, um rio muito caudaloso e com a ponte dela muito quebradiça. E qual a importância da obra, né, de Ivone Pereira para a doutrina espírita? Ivone Pereira não nos deixou muitos livros, assim como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médios, né, trazendo inúmeros livros para que a gente possa clarear nossa mente e continuar caminhando baseado na doutrina do nosso Mestre Jesus. Mas ela veio com a missão do livro Memórias do Suicida, que é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos também. E como ela esteve no Vale do Suicida, ela encarnou com essa missão de receber, através de Camilo, toda a história dele através desse livro, né? Então ela não psicografou esse livro por um acaso, mesmo porque não tem nem acaso nem sem querer na lei de Deus. Ela veio com a missão de trazer essa história trazida por Camilo e então escrevendo esse livro maravilhoso, essa preciosidade, esse tratado mediúnico que é o livro Memórias do Suicida. E ela foi tão bem nesse livro, porque na verdade ela só era para trazer esse livro, que aí eles deram outras obras para ela também, devido ao grande desempenho dela no Memórias do Suicida. E por que é tão difícil? As pessoas sempre me perguntam isso, que tem medo. As turmas de Memórias do Suicida eram turmas pequenininhas, e eu não entendia por que as turmas eram tão pequenas. Mas era uma turma fiel, aquele que começava no primeiro dia até o último. Mas eram turmas pequenas, não eram aquelas aulas, aquelas salas lotadas. E um dia eu perguntei, né? Por que é tão difícil para vocês ler o livro Memória do Suicida? Mesmo porque eu tinha uma aluna que ela não lia em casa, ela só lia dentro do centro. Eu chegava bem antes, né, para poder ligar a sala, ligar o ar-condicionado, ajeitar todo o material, né? E eu via sempre ela lendo. E um dia eu perguntei, né? Vai ver que é muito atarefada. E ela disse que não, que ela tinha medo de ler o livro em casa e por isso ela lia antes de começar. Porque eu sempre falei que ele era interessante, que lesse pelo menos o capítulo. E aí eu fiquei pensando, né? E aí eu comecei a perguntar por quê. E ela começou a falar que ela se encontrava naquelas coisas. Que na verdade esse medo de ler o livro é de você estar em contato consigo mesmo.
é trazer algo de inconsciente que nós temos e que nós não revelamos. Porque quantas vezes as coisas, quando não saem do jeito que a gente quer, a gente se amaldiçoa, Deus não está vendo, como é que pode, minhas preces não são atendidas, porque reclamar, nós reclamamos, porque nós somos muito reclamões. E então, quando você começa a ler essa obra, a gente se identifica, às vezes numa proporção menor, em várias situações que nós vamos encontrar nesse livro, porque todas elas existem dentro de nós, né? E na verdade, as pessoas também têm medo desse livro, porque é um relato dramático do que acontece com aquele espírito que chega no plano espiritual pela porta do suicida. A gente vê um flagelo moral, físico e espiritual. Porque o suicida, ele é um revoltado contra a lei de Deus, porque se as coisas não estão indo certo, Deus é culpado. Então ele vai e se mata, e quando ele chega no plano espiritual, ele chega como criminoso. Ele chega como um mendigo da alma, porque na verdade ele violou a 6ª lei de Deus, que é não matarás. E quando Deus falou não matarás, não matarás a si mesmo também. Então nós chegamos lá como um criminoso que não percorreu o seu curso e que tirou a única coisa que ele não podia tirar, que era a sua vida. Mas quando se passa dessa parte que o suicida está no vale do suicida, que quando ele é resgatado pela Legião de Maria, aí dessa parte em diante, gente, as portas abrem para uma obra belíssima, belíssima, de um conteúdo profundo, consolador. Esse livro todo mundo tinha que ler, porque é tão consolador. Aí nós vemos o amor de Deus, nós vemos aquele amor de Maria. Maria, quando estava para desencarnar, Jesus chegou travestido de transeunte e começou a conversar com ela, até que ela percebe que era Jesus, e ela fala, meu filho é você. E ele diz para ela, meu pai mandou te buscar, isso está no livro Consolador, e me ordenou que tu fosse rainha do meu reino. Então Maria é rainha do reino de Jesus, e Jesus confiou a ela, com aquele amor de mãe enorme que ela tem, todos nós, inclusive os suicidas. Os suicidas são abraçados no colo por Maria de Nazaré. E Leon Denis nos aconselha na introdução desse livro que medite sobre essas e se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em preces piedosas. E nós temos sempre que elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a todos esses espíritos que nos emprestaram suas histórias, a Camilo, que veio retratando tudo o que aconteceu com ele e com os seus companheiros de jornada, porque isso é de profundo interesse de do mundo, né? Da humanidade, para nós sabermos que a vida continua, que não existe morte e que nós chegamos do lado de lá, de acordo com como nós vivemos, e morremos do lado de cá. E por que o tema suicídio? Porque o tema suicídio é tão revelador em vários outros livros da escritura? Porque Ivone foi suicida, né? Ivone já esteve no vale do suicídio. Então ela entende e tem uma sintonia grande com o sofrimento humano deles. Porque ela já passou por isso tudo. Ela já teve toda essa trajetória. E é muito mais fácil a gente entender o sofrimento do outro quando nós passamos pelo sofrimento. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, depressão é palhaçada. Gente, depressão não é palhaçada. Depressão muitas vezes é orgânico. Você necessita de remédio. Através da depressão, a depressão leva muitas pessoas ao suicídio também. Por se revoltar com as leis de Deus, por se revoltar
que as coisas não estão acontecendo da forma que querem, entra numa depressão profunda e comete um enorme engano, que é entrar no plano espiritual pela porta dos fundos, né? E essa sintonia é muito bem demonstrada, esse suicídio que Ivone foi, essa história foi extraída do livro Leila, que também sugiro que todos leiam, que Charles era o Ramiro de Montalvan, nesse século IX. E Leila, que era Ivone, era uma moça muito rica, ela deixou o lar paterno era muito confortável. Ela conheceu uma pessoa e era um pianista e ela gostava de cantar. E até que um dia ela vai embora com esse pianista cantar pelo mundo afora e algum tempo depois ela volta. Quando ela volta, ela encontra seu lar vazio, porque o seu marido tinha morrido, porque ele era médico e ele era pesquisador de vírus, e como a imunidade dele estava muito baixa em função do sofrimento, ele adquire o vírus e passa para a filha, e a filha também morre. Então, quando ela chega em casa, ela encontra um lar vazio, não tinha ninguém, e por mais que o pai dela pedisse o amor dela, que implorasse para que ela ficasse, e ela vai e comete o suicídio. E é por isso que Charles, que nessa encarnação ele era Ramiro de Montalvan, no livro Leila, ele era muito rigoroso, porque ele não queria mais cometer os enganos que ele cometeu em outra encarnação, deixando as coisas correr frouxo, mimando a Ivone, sabe? Achando tudo bonitinho. E ele viu que faltou da parte dele educação moral e religiosa. Então o método dele era mostrar as existências passadas para ela não cometer mais aqueles enganos levianos do passado. E que o exemplo dela servisse para toda a humanidade, para ver que a porta do suicídio não é uma boa porta de se passar. E qual era a conduta da Ivone, né? Como é que ela lidava perante a doutrina espírita? Porque ela podia se revoltar, porque a Ivone não teve vida, né? A vida dela, ela mesmo fala ali na introdução, que os únicos momentos que ela teve de felicidade é quando estava em desdobramento. Que a única casa que ela considerava dela é quando ela estava dentro da FEB, da Federação Espírita. Que o único lugar onde que ela se sentia bem é quando ela estava em contato com os espíritos. Porque até para psicografar ela utilizava cotoco de lápis e aquele que antigamente o pão vinha naqueles sacos, né? Me lembro até isso ainda. Aqueles sacos de papel. Então a Ivone psicografava nesses pedaços de papéis que ela encontrava. Ela não tinha um caderno, um bloco, ela não tinha nada. E usava o lápis até o fim, para que até não ter mais ponta nenhuma. Então ela não tinha material didático, ela não tinha casa, ela não tinha conforto, ela não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha felicidade, não tinha nada. Então os momentos dela de alegria é quando ela estava trabalhando para Jesus. E essa conduta dela era de profundo respeito pela doutrina. Ela tinha verdadeira devoção, né? Ela faz do estudo um momento de alegria para ela. E desde os 8 anos de idade, ela estuda a doutrina espírita. Então a gente vê, né? 8 anos de idade, uma criança, numa época que a mulher não era nem incentivada a estudar, né? Coisa alguma, ainda mais a doutrina espírita. Aí a gente vê o compromisso dela com a reencarnação. Como ela veio bem preparada no plano espiritual, para a missão que ela ia ter que passar aqui na Terra, para o resgate que ela ia ter que fazer, as privações que ela ia ter que passar. E da boca de Ivone Pereira não saía uma reclamação. Ela veio convicta, veio muito assistida pelo plano espiritual, de espíritos de escola, porque ela não poderia falir. E ela tinha que trazer um tratado, que foi o livro Memória do Suicida, para que isso servisse de exemplo para a humanidade, que essa obra maravilhosa deixou e já salvou muitas vidas. E por que esse compromisso tão sério? Gente, o livro é aqui, ó, pelo
Os Caminhos da Mediunidade Serena. Eu sabia que eu tinha escrito isso em algum lugar. Então, quando pergunto para ela por que esse compromisso tão sério, e ela responde nesse livro, porque esse livro é um livro ela é entrevistada. Então, a pessoa faz a pergunta e ela responde. É uma entrevista mesmo, é um livro fininho, de capa azul. Eu devia até ter trazido, tá ali no meu quarto. Mas fica para a próxima vez. É um livro bem interessante, de perguntas e respostas. E aí, ali, né, nessa reportagem, nessa entrevista que ela estava dando, e são várias entrevistas em vários momentos, foi perguntado para ela por que esse compromisso tão sério com a mediunidade, né? Porque eu tenho, mas não tenho dessa forma, é um compromisso, eu tenho muita mediunidade também, graças a Deus, para me botar na linha, né? Mas não assim esse ponto. Então ela fala uma frase que responde muito bem isso. Ela diz o seguinte: Deus dá a mediunidade aos espíritos criminosos. E ela mesma se assume como criminosa, né? E ela mesma sabe que ela infringiu o 6º mandamento de Deus, que é não matarás. E não matarás, inclusive, a si próprio, né? E qual é o objetivo dessa mediunidade? Nós recebemos essa mediunidade só para a gente poder ver o plano espiritual, para ser avisada, para escutar melhor seu mentor, porque todos nós somos médios. Todos nós temos mediunidade. Inclusive a mediunidade do futuro é só a percepção. Você vê que antigamente as pessoas médias incorporavam e ficavam fora de si, e que quando voltava não sabia o que tinha acontecido nem vistos, os médios eram tirados nas paredes e que também não percebia. Hoje em dia a mediunidade da gente já está bem mais equilibrada, né? Tá. E o estudo nos traz essa mediunidade. Uma vez uma dirigente de uma casa espírita em que eu trabalhava me disse o seguinte: a gente empresta a casa, mas acompanha a festa. E a gente só consegue acompanhar a festa se a gente tem estudo, né? Se a gente tem disciplina, vem através do estudo. Por isso que o estudo é muito necessário. E Ivone mesmo Pereira falava nesse livro, em que o médium que não estuda, ele aceita qualquer coisa, inclusive o que qualquer espírito disser. Porque quando você acha, só por ser espírito, você acha que tem que acreditar. E muitas vezes nós temos um espírito zombeteiro ali do lado, né? Um espírito que veio só para se divertir e nada mais. E é muito necessário o estudo para saber a mensagem que você recebe, se é uma mensagem de um espírito sério ou se é uma mensagem de um espírito que está ali falsificando, se fazendo passar por outro. E aí uma vez uma aluna me perguntou: mas como é que a gente vai saber que não é o mentor? Simples. Se a mensagem vier, abre o olho, seu marido está te traindo, ou sua esposa está te traindo, ou sua amiga é falsa, vai te passar a perna, isso não é uma mensagem de um espírito de luz. Um espírito de escola não vai passar pra gente uma mensagem, que isso aí não é mensagem. O nome disso é fofoca, na verdade. Um espírito que a gente deve acreditar é quando nos dá força para seguir diante do problema, que nos dá coragem diante daquela situação que nós estamos passando, é que vem com aquela nos fortalecendo para a prova que a gente tem que passar. Esse é um espírito que a gente tem que escutar. O objetivo da gente ficar recebendo espírito e ficar... e ela tinha uma mentalidade assim, muito conturbada, muito por falta de estudo, né? Então, ela virava no santo na rua, no trabalho, quer dizer, era uma coisa bem... aquela mediunidade desarmonizada, né? Eu costumo dizer isso. Você está com a sua mediunidade desarmonizada na hora em que você, por falta de estudo, dá passagem em qualquer lugar. E aí a gente fala, o homem utiliza a mediunidade em prol da humanidade, porque Deus ajuda o homem através do homem, não é através de mais ninguém não. Nós somos os mensageiros de Deus. Nós somos aquelas pessoas em que Deus vai precisar
da gente para que a gente possa auxiliar o nosso próximo, né? E a mediunidade também serve muito para nós mesmos. Nós temos vários exemplos aí de Chico Xavier, que deixou essa obra enorme para gente. Esse espírito André Luiz que veio, que foi um verdadeiro jornalista, nos noticiando tudo o que acontecia no plano espiritual. As obras maravilhosas de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, trazendo todo o lado emocional, né? Que ela é uma psicóloga mesmo, né? Nos ajudando a gente a entender as nossas depressões, as nossas angústias. Os livros, todos os livros são livros difíceis para ler, não vou dizer que não. Não é um livro que você tem em minutos, porque cada parágrafo você tem que parar para meditar, raciocinar em cima daquilo que você está lendo. Mas é importantíssimo que leia. Não deixem as obras de Leon Denis porque é difícil, nem de Joana de Ângeles e outros, porque o tempo de ler gibi já passou. Agora é época de estudar. E tem outros médiuns também maravilhosos que, através de sua mediunidade, nos trouxe nos tirou o véu dos nossos olhos, né? Para que a gente pudesse enxergar com clareza o plano espiritual. Para que o plano espiritual não virasse como era no passado, que tinha anjos com asas que ficavam dormindo em cima de nuvens. Hoje em dia a gente sabe que a vida continua, que a nossa casa é o plano espiritual, que nós estamos aqui de passagem com a grande oportunidade de reparação, assim como Ivone teve a reparação nessa encarnação, né? Ainda nos deixando essa grande obra. O estudo nos traz a certeza de que tudo passa mesmo, conforme Maria disse para um transeunte que foi procurá-la e falou, reclamou, e ela disse, sorrindo para ele, isso também passa. E tudo passa, porque se não passar porque não passou, vai passar porque a gente desencarnou, mas que vai passar, vai, né? Nada vai durar aqui para sempre, nem o nosso corpo vai durar para sempre. E nós precisamos confiar. Nossa fé é muito vacilante. Nossa fé é no grão de mostarda mesmo. Porque quando tudo tá bem, tá bem. Agora, quando tudo começa a ficar complicado, a gente já começa a duvidar até se Deus existe. E Ivone Pereira nos fala aqui da mediunidade nesse livro, que ela diz o seguinte: a mediunidade é o meu caminho para a redenção. E foi o caminho da redenção. Ela conseguiu quitar os seus débitos, né? Ela conseguiu, imagina um espírito ter toda a sua vida passada revelada através de seus livros e livros trazidos por ela, né? E ela para passado de trás para frente. E o Chico Xavier, ele dizia da grandiosidade da vida dela, né? Tem várias passagens que ele relata, elogia a conduta, a mediunidade e vida de Ivone Pereira. Só que Chico Xavier, em termos de mediunidade, ele tinha uma mediunidade missionária. Ele veio com a missão de desnudar o mundo espiritual para a gente, através de inúmeras obras, como veio essa coleção de livros de André Luiz e outros espíritos mais. Foi chacoteado, foi humilhado, foi ridicularizado, mas ele seguiu na missão dele, completou a missão dele até o fim. E nos ensinar a lei de Deus, a lei soberana, que é a lei do amor, e Chico Xavier fez isso muito bem, né? Agora, a mediunidade de Ivone Pereira já foi uma mediunidade provacional. Ela já nasceu já com quase sendo enterrada viva aos 29 dias de vida, e ela teve uma segunda crise dessa quando ela teve uma briga com o irmão dela. Ela também teve outra crise de catalepsia, teve sua vida revelada, teve dificuldade financeira, não teve amor, a família dela, ela se sentia abandonada e sozinha, porque abandonada não, porque ela tinha doutor Bezerra, o plano espiritual. Mas imagina uma criança numa casa que não reconhece casa, não reconhece pai, não reconhece mãe. Não existia para ela um porto seguro material nessa encarnação. E ela veio com essa mediunidade
que foi muito ostensiva e foi muito dolorosa para ela no início. Imagina uma criança de 2 anos, eu vou olhar para o pai e falar que você não é meu pai, para resgatar mesmo. Então os médios, nós médios, que todos nós somos, a gente não tem que ver a mediunidade como, eu tenho vidência, eu tenho audiência, que tem gente que consegue ter inveja da mediunidade do outro. Isso, inclusive, é problema dentro de casas espíritas. Como se fosse muito fácil ter vidência. Uma vez eu escutei uma aluna falando que ela queria ter a mediunidade Chico Xavier. Eu olhei para ela, eu falei, menina, você tem noção do que você está falando? Sabe o que é ter uma mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de não saber se a pessoa está viva ou está morta? De ter o plano espiritual sempre ao seu lado, quase que materializado? Isso aí só espírito missionário que está vindo com uma prova muito grande. E Ivone Pereira, ela veio, deu sua mensagem, o Memória dos Suicidas, ela foi levar para a FEB várias vezes, e ela chegava na FEB, o presidente naquele momento, que eu me esqueci o nome, dizia que não ia aceitar nenhuma obra, porque só estava aceitando as obras de Chico Xavier. E Dr. Bezerra disse para ela que ela só entregasse o livro, o material de Memória do Suicida na FEB, só podia ser impresso, divulgado pela FEB. E assim ela fez, ficou com o livro guardado uns 40 anos, até que ele foi. Felizmente a FEB aceitou, porque também nada é por um acaso. Nós precisaríamos amadurecer para que a gente pudesse ler esse livro e entender o livro, porque tudo tem sua hora certa. A gente precisava de todas essas leituras antes, a gente precisava ter esse acervo de cultura espírita antes, ter esse notório saber para que a gente pudesse ler esse livro maravilhoso e entender, né? E como ainda é difícil de entender, né? Como as pessoas ainda têm medo desse livro. E eu gostaria de avisar que não deixem de fazer esse curso. Esse curso é um presente que a gente está recebendo. Eu, então, nem se fala, né? Eu vou beijar o pé da Simone por ter me dado esse presente no final do ano já, poder encerrar esse ano recebendo esse presente que é dar esse curso Memória do Suicida. Esse livro ele é considerado uma das 10 melhores obras do século XX. Uma das 10 melhores. E ele está como o 5º melhor livro. E por que ele está considerado como as 10 melhores obras e está na posição do 5º livro melhor? Porque o conteúdo dele doutrinário é imperdível. Nesse livro, depois que eles vão pro Hospital de Maria, né, que eles entram, a gente vê o amor de Maria, o amor de Moisés. Aí nós vamos ver que tem estudores que são suicidas e que já estavam também quase estava trabalhando, né? E porque esse livro, a importância desse livro é enorme, porque ele já salvou muitas vidas. Nós estamos num momento em que o mundo está sofrendo uma pandemia de suicídio, tanto adultos, quanto crianças, quanto adolescentes, e nós precisamos ter esse conteúdo em nós, para que nós possamos ajudar. E porque a gente nunca sabe quando a gente vai receber um suicida na nossa frente, em que a gente vai ter que ter embasamento e cultura, notório saber, para que a gente possa convencer amorosamente a pessoa. Ivone Pereira viveu 54 anos da vida dela dedicado à mediunidade. 54. Isso também é um excelente exemplo para a gente, para quando, hoje eu não vou no centro da Passe porque hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu não vou poder dar aula porque hoje eu estou assim meio angustiada, eu não vou saber passar direito a mensagem. Nós temos que pegar na charrua e seguir em frente, todos nós, porque todos nós somos irmãos e trabalhadores de Jesus. Todos nós temos obrigação de ajudar o nosso próximo. Todos nós somos
multiplicadores da doutrina espírita. Todos nós temos obrigação de ajudar quem quer que seja, no mercado, no trânsito, no elevador, né? Que outro dia eu peguei o elevador e a moça entrou com os olhos lacrimejando e eu imediatamente envolvi ela nas vibrações de Maria, né? Mãe, ó que amor gostosinho, não é verdade? E eu fui vibrando para ela, ela estava na minha frente, palmei a mão assim sem ela perceber, rezei uma Ave Maria, um Pai Nosso e pedi que os bons espíritos ajudassem, aliviassem seu coração. E quando nós saímos do elevador, ela deu uns 3 passos, ela parou, olhou para mim e falou assim: nossa, eu estava tão angustiada, como meu coração desanuviou, ainda usou esse termo, desanuviou. Aí eu fiz assim para ela, assim, que Maria Santíssima te acompanhe. Então nós temos que ter esses olhos, porque uma vez o Dr. Bezerra disse para mim que nós somos médiuns todo dia. Nós não somos só médios sexta-feira, nem quando vai dar passe, nem quando vai ir para o tratamento espiritual. Nós somos médios todo dia. Todo dia nós temos a responsabilidade com o nosso próximo. Esse livro, ele foi dividido em 3 partes. Primeira parte, os réprobos. A segunda parte, os departamentos. E a terceira parte, a cidade universitária. E agora eu gostaria, esse curso vai ser dado, tem alguns capítulos que ele é muito, eu já dei esse livro, tá? Por isso que eu sei. Tem alguns capítulos que ele é enorme, e ele é tão grande que eu acho que se forçar muito a barra assim para reduzir muito, eu acho que vai perder muito do conteúdo. Eu vou me esforçar para ver se eu consigo passar com muita clareza, tentando fazer um resumo bem resumido, mas sem perder a essência daquele capítulo. Mas caso eu veja que não vai dar, gostaria de pedir licença a Simone e permissão, autorização a ela, se caso seja possível, se eu possa dividir o capítulo em 2. E eu vou pedir para que todos vocês façam a seguinte reflexão. Por que eu escolhi esse curso? O que me atraiu nesse curso? Porque quando é aula presencial, eu fazia uma aula bem mais curta que essa, e eu queria que cada aluno me dissesse por que escolheu o curso e o que espera do curso. E como dessa forma virtual fica mais complicado, mas eu gostaria que vocês perguntassem para vocês sinceramente e respondessem sinceramente por que escolheu e o que espera. Como esse livro, Maria Santíssima, Nossa Mãe, ela vai estar conosco esse tempo todo. Eu normalmente, depois que a turma toda responde, eu continuo com a aula, mas aqui pela forma virtual não vai dar muito certo. Mas eu gostaria que todos vocês soubessem que nós não escolhemos o curso, nós fomos escolhidos. E nós fomos escolhidos por Maria Santíssima. Olha que luxo, que privilégio. E uma outra coisa que eu gostaria que todos tivessem em mente, que fizesse esse curso com muita seriedade, não que os outros cursos não devam fazer com seriedade, todo curso, qualquer coisa que a gente faz tem que ser de uma forma séria, mas principalmente esse curso, porque esse curso não é um curso, ele é um trabalho. De agora em diante nós fazemos parte dos servos de Maria e nós estaremos sob a proteção e a egrégora dela durante todo esse tempo desse curso. Estamos aqui para esclarecer, não só os encarnados, mas com os desencarnados também presentes, porque está chegando muitos espíritos à mesa mediúnica, uma grande quantidade de suicida. É uma coisa impressionante, está assustador. E esse livro, nesse momento de tantos conflitos, né, de tanta depressão, de tantas perdas que nós encontramos, e essa pandemia veio para dar uma sacudida em todos nós precisamos muito da proteção de Maria de Nazaré. Precisamos muito do carinho, precisamos muito de estar ligada a ela para que nós possamos continuarmos fortes, continuarmos firmes dentro da doutrina e principalmente que a gente consiga estender a mão para aquele próximo
que está precisando de nós. Porque sempre tem uma pessoa ao nosso lado precisando da gente. Então vamos agradecer a Deus por ter chegado a nós essa grande oportunidade de fazer esse curso. Eu agradeço a Deus a grande oportunidade de ter recebido de novo esse curso para dar, né? Agradeço de estar com todos vocês, apesar de não conhecer seus rostinhos, mas eu já gosto de todos vocês. Já amo de paixão e nós vamos fazer um trabalho muito grande, muito bonito, nesse período todo que tivermos juntos. Gostaria também de ressaltar que muitos começam, alguns chegam até o meio do curso e muitos poucos chegam até o final. Então é bom, isso é um alerta para que todos nós tenhamos perseverança, porque como o curso vai se dar uma vez por mês e na última terça-feira do mês, é muito normal que nós venhamos ou desistir ou esquecer. Mas a Simone vai fazer as chamadas, chamando todo mundo para que venham fazer o curso, que na verdade nós temos que rogar, exatamente, Mãe Santíssima, rogai por nós, por todos nós, para que nós consigamos ter força, de que nesse momento que nós estamos agora reunidos, os Espíritos estão tirando nossos fluidos para ajudar os desencarnados que estão aqui presentes, que essa sala está lotada, não só a minha, como a de vocês, para que possa auxiliar uma mulher que está sendo espancada num apartamento do vizinho, que está precisando de alguém que esteja em oração, para que possa pegar o fluido e ajudar essa pessoa, ou que está com depressão, ou alguém que esteja nesse momento, nesse ciclo, nessa conferência, nesse entorno, nesse raio que nós estamos prestes a se suicidar. Então nós estamos aqui em trabalho, nós estamos aqui auxiliando o plano espiritual para que eles possam auxiliar. Tem um caso no livro Sexo e Destino, em que a moça foi para um lugar X, não dá muito tempo para contar, resumindo, ela entrou num local e ela foi estuprada. E os espíritos que estavam acompanhando ela, que eram os espíritos bondosos, o mentor dela, eles procuraram pessoas que tivessem, nem orando, em pensamento e em oração, que estivesse naquele momento com um pensamento bom, e não conseguiu encontrar uma pessoa, e por esse motivo eles não puderam ajudá-lo. Olha só a importância desse curso, olha só a importância do estudo, olha a importância e o presente que nós recebemos, que é estarmos em contato com essa mãe maravilhosa, que estarmos na egrégora dela, que estarmos sob a proteção de Maria Santíssima e pedir para ela, fechando os olhos e apertando os corações: Mãe, rogai por nós, precisamos de ti. Porque Maria, além de ser mãe de Jesus, ela é a nossa intercessora. E eu acho que ninguém se toca muito disso. Me lembro das bodas de Canaã. Olha, eu tenho que encerrar o curso, eu já estou aqui emendando outra coisa. Só isso aí para a gente terminar. Me lembro da passagem da boda de Canaã, que no meio do casamento acaba o vinho, não é verdade? E Maria chama Jesus, seu filho, com a autoridade dela de mãe, e fala: Jesus, o vinho acabou. E Jesus vira para Maria e fala: mas mãe, mas não está na hora ainda não está no momento dele fazer os milagres dele, né? E ela vira, olha para um rapaz e vira para um servo que estava atrás, que veio falar com Maria que o vinho tinha acabado. Ela simplesmente vira: faça tudo que ele ordenar, e vai embora. Então ali é claro a forma que ela intercede por nós. Mesmo que Jesus não tivesse na hora dele fazer milagres, ela como mãe, autoridade de mãe, e Jesus amava Maria demais da conta. Ele tinha um carinho, um chamego, uma paixão por ela enorme. E ele vai, como um filho bondoso que é, obedece sua mãe. Obedece à intercessão que ela fez e manda encher vários tonéis de água e transforma em vinho. Inclusive os convidados lhe falam que a festa começava o melhor vinho e terminava com o pior. Que aquela festa, aquele casamento, era a única festa que ele tinha ido, que começava com um bom vinho e terminava
um melhor ainda, né? Então, Maria sempre intercede por nós. Vamos aprender a levar nossos corações e também falar, Maria, me ajude nesse problema, interceda por mim, porque ela pode interceder por nós. Interceda por mim, me ampare nesse momento difícil. Maria, tu que é mãe como eu, ajuda meu filho nesse momento de doença, de aflição. E ela intercede por nós. E nesse mesmo livro tem uma parte que ela intercede por um suicida. Então, já estamos chegando ao fim. Agradeço a todos a presença. Agradeço a Simone pelo presente que eu ganhei, que é esse curso. E vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, a Maria Santíssima. Senhor, Senhora, pedinte que somos, atenda nossas súplicas, atenda os nossos corações, rogai por nós que nós somos pecadores. Nos ajudai, Senhora, nesse momento difícil. Nos ajudai a caminhar com os pés firmes nesse planeta que ainda precisamos estar aqui, porque ainda é necessário a reparação. Mas nos ajudai, Senhora, para que não desistamos, para que não quedamos, para que não viemos a falir daquele propósito já estipulado no plano espiritual. Agradeço a todos, ao meu mentor, aos mentores espirituais dessa casa tão querida, pela grande oportunidade que eu estou tendo de dar esse curso. Agradeço, muita gratidão a todos. Fiquem conosco. E que a água que nós tivermos colocado aqui, por favor, todos imponham a sua mão em cima do copo ou da garrafa, que essa água seja fluidificada e que aqui seja colocado todo o remédio, não só para o nosso corpo, como para o nosso espírito. Graças a Deus. Nossa segunda aula será dia 24/11, em que nós vamos dar o primeiro capítulo, né, que é o Vale do Suicida, que são os réprobos. Aguardo todos vocês no dia 24, com coração saudoso. Espero que todos leiam, reflitam, não tenham medo desse livro. É o maior tratado de amor que vocês vão ver, é o estudo desse livro. Graças a Deus. Muita paz para todos.